Márcio, pergunte para o Guto se ele ajudou a construir aquele elenco histórico da Chapecoense em 2016. Eu chego na Chapecoense depois de um primeiro turno em 15, um trabalho brilhante no primeiro turno do Vinícius Eutrófio, né? E a gente consegue, com 3 rodadas de antecedência, salvar a Chape e na Sul-Americana levamos até as quartas de final, quando a gente perde para o River em Monumental de Nunes de 3-1, e no jogo de volta ganha do River dentro de casa de 2-1, sendo que o Baroveiro pegou tudo que podia e mais alguma coisa, 3 bolas na trave, e foi assim um jogo que eu trago na minha lembrança a manchete do Diário Catarinense do dia seguinte, né? Orgulho de ser Chape. Isso aí, às vezes, são coisas que é melhor que um título, né? Porque a nossa equipe foi brilhante. E era a base da equipe que, no ano seguinte, a gente começa o estadual, fica 16 partidas invictas e é campeão catarinense. Aí começa o brasileiro, acho que estava entre as 10 primeiras rodadas, a gente estava entre 8º e 9º lugar, muito bem colocado. Nós vamos jogar no Barradão contra o Vitória da Bahia, 11 da manhã. O Bahia tinha perdido em casa para o Londrina, 3-0, e estavam trocando o treinador. E o Marcelo Santana, que hoje é o executivo do Paysandu, recentemente estava no Vasco, era o presidente e me faz uma proposta para ir para o Bahia. Num primeiro momento, a gente não pensa, mas não descarta a negociação. Mas o coração mandava ficar pela campanha, pelo grupo, o que era trabalhar em Chapecó. Maravilhoso, né? Uma cidade que abraça, que gosta de futebol e um grupo maravilhoso de trabalho. E estava vindo para um ano assim fantástico. Aí eu tenho uma conversa com o Marcelo Santana, que não estava conseguindo evoluir com o meu agente, aí ele me ligou. E aí começamos a falar de futebol, do Bahia, do projeto do Bahia. Chegou em determinado momento, eu não conseguia dizer não para ele. E aí acabei indo. Né? E aí entra o Caio no meu lugar, tanto no Brasileiro, uma campanha fantástica, e na Sul-Americana mais ainda, até chegar naquele momento derradeiro. Tem histórias assim bem interessantes para se contar. Por exemplo, a gente tem o acesso no sábado em Goiânia, e a Chape jogaria contra o Palmeiras no domingo em São Paulo e viajaria na segunda-feira à noite para a Colômbia. E na chegada, a gente comemorando o acesso em Goiânia e tal, a nossa conexão foi em Guarulhos. E tem aquela Praça Redonda lá no fundo lá do aeroporto de Guarulhos, tem vários gates e tal. Nós estamos saindo por um gate, no gate do nosso lado está saindo o voo de Chapecó. Aí está saindo os setoristas, pessoal da imprensa, e saindo a direção, várias pessoas da direção. E o presidente Sandro Palaoro, que eu, quando saí, ele estava viajando. Eu não consegui me despedir dele. E aí a gente se cumprimenta, e foi o último contato, né, antes do acidente. O Lucas Gomes, ele estava indo para o América Mineiro, só que o América não estava pagando o empréstimo. Eu fiz um contato com o empresário dele, 11h30 da noite de sábado. Ele foi contratado meia-noite de domingo. Em vez de ele ir para o América, ele veio para a Chape. E quando a gente veio para o Bahia, a gente precisava de alguns jogadores, né? E a gente fez contato com alguns. O Canela, por exemplo, estava certo para viajar no dia seguinte para Salvador. Aí o Ananias se machuca e aí a Chape segura ele. Então são vários pontos assim que vão dando uma noção de as coisas quando tem que ser, não tem por onde. Elas acontecem porque tem que acontecer. Você chegou num determinado momento a pensar, imagino que sim, pô, eu era para estar lá no lugar do Caio Júnior. Totalmente. Você foi meu amigo, hein? Totalmente. No dia,
Eu fui avisado, eu durmo com o celular sem volume. Eu não desligo, mas durmo sem volume. A minha esposa estava me ligando desde 3 horas da manhã, só que eu morava no mesmo condomínio de um dos meus auxiliares. 5 horas da manhã toca o interfone. Foi quando eu ouvi. Ele já estava ligando fazia tempo. Foi quando eu soube do acidente. Aí vem tudo, passa tudo na tua cabeça. Foi livramento, foi livramento. Inclusive, esse papo que eu falei do Marcelo Santana tal, que eu não consegui dizer não para ele, foi uma coisa assim que na hora eu falei, pô, tem alguma coisa me dizendo que nós vamos dar certo, nós vamos fazer um grande trabalho no Bahia. E tanto é que eu chego na apresentação no Bahia e eu cravo, podem me cobrar 26 de novembro se o Bahia não tiver na Série A. O que eu não sabia é que o assunto não era exatamente esse, o assunto era o acidente, né? Então, coisas assim que foram 51 amigos, né? Pessoas que por muito tempo praticamente era nossa família, né? Eu distante de Piracicaba convivia mais com eles do que com a minha própria família, com meus filhos, com a minha esposa.